Você aí do terceiro ano do ensino médio da mediação tecnológica, está lembrado daquelas reações orgânicas que nós aprendemos, as reações dos hidrocarbonetos, ok? Em seguida, as reações de compostos oxigenados. E hoje, nessa aula de número 18, vamos dar continuação a você entender como acontece a reação dos compostos orgânicos, tá? Tanto as reações químicas, como também a obtenção das substâncias produtos, né? Reagentes forma produto. Então, tudo isso envolve reações e nós estamos falando das reações dos compostos oxigenados. Nessa aula de hoje, veja só, o que vai acontecer? Nós vamos ver as reações envolvendo as funções oxigenadas, parte 2. E nessas reações, nós vamos abordar sobre a obtenção e reações dos éteres, obtenção e reações de ácidos carboxílicos, as reações de ácidos graxos e também a hidrogenação catalítica, no caso das reações que envolvem gordura trans, né, que são ésteres, e os ésteres, ao reagirem, formam sabões. Então, tudo isto nesta aula de número 18. Tudo bem até aí? Então, olha só, são muitos tópicos, são bastante informações, esclarecimentos, que alguns já podem ter visto, outros serem inéditos. Lembrando que os critérios de reações são comuns. O que interessa você observar são os detalhes de cada reação, as condições em que cada reação acontece. E vamos lá. Sobre os éteres, né? Você aprendeu lá o que significa um éter, né? Então, tudo bem. São compostos orgânicos saturados que apresentam heteroátomo, quer dizer, o oxigênio entre dois carbonos. Ótimo. Com relação à obtenção ou a reações que envolvem éter, no caso aqui a obtenção dos éteres, se eu tenho um éter aqui formado genericamente, esse éter acontece através da desidratação intermolecular de álcool. O que é uma desidratação intermolecular? Significa de a cada 2 álcoois retira-se uma molécula de água. Aí eu estou fazendo uma desidratação. Você sabe que cada álcool tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. E pode olhar aqui no vermelho, OH e H. Então, esse OH e H, ele vai sair, vai formar H2O. E o que fica? O radical, olha aí, CH2O. Então, nós temos aqui agora um éter formado a partir da reação de 2 álcoois que sofreu uma desidratação. E por que intermolecular? Porque entre moléculas diferentes. Se fosse da mesma molécula, eu diria que era intramolecular, mas intermolecular quer dizer entre moléculas, tá certo? E aí, considerando o exemplo genérico anterior, exatamente aqui, ó, eu tenho 2 álcoois, o etanol reagindo com outra molécula de etanol. Então, reagindo com outra molécula de etanol. E nesse caso, retirou-se uma molécula da água e o que sobrou foi o quê? O etoxetano, que é um éter recentemente formado. Em que condições? Numa temperatura de 170 graus e no meio ácido. Então, só lembrando, obtivemos o éter, que é o etoxetano, a partir de 2 moléculas de etanol, por uma desidratação. Então, eis aqui o primeiro exemplo de
uma reação que envolve método de obtenção de éteres, através da desidratação intermolecular de álcool. Deu para entender tudo bem até aí, meu caro aluno? Ótimo! Então, na sequência, agora nós vamos ver, olha, nós obtivemos um éter a partir de álcool. E agora nós vamos ver as reações que acontecem com os éteres propriamente dito. Tá bom? Os éteres são compostos orgânicos, poucos reativos, que em geral só sofrem basicamente reações de clivagem. Reações de quê? De quebra na estrutura molecular, né? Quebra das ligações por ácidos e também devido a essa propriedade são muito usados como solventes para outros compostos orgânicos. Então, falar em reações de éteres, eles reagem pouco. Quando reagem, é quebrando a ligação que ocorre entre carbonos, desde que essa reação aconteça em meio ácido, né? Devido a eles serem pouco, sabemos que eles são pouco reagentes. No entanto, geralmente eles não reagem em condições básicas, né? No meio básico. Se por acaso o meio estiver levemente ácido, eles também não reagem. E são utilizados como solvente em muitas outras reações, tá? Solvente é aquele que solubiliza outras substâncias. Logo, falar de clivagem ácida. Clivagem ácida é aquela reação que ocorre por quebra da molécula, né, das ligações, na presença de ácidos como catalisadores, enfim. E a clivagem ácida, em geral, ocorre quando as substâncias são aquecidas, geralmente na presença de haletos de hidrogênio, né, como HCl, haleto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio mas quando é no meio líquido, nós chamamos também de ácido clorídrico, desde que eles sejam concentrados, né? Porque se forem diluídos, a reação não vai acontecer e a ligação não vai romper. Sendo assim, as ligações CO serão rompidas. Se a reação ocorrer com éter de alquílicos, os produtos formados serão haletos de alquila e água, né? As ligações CO de éteres também podem ser quebradas ou rompidas. E aí, dessa forma aqui, ó. Eu tenho um éter, genericamente falando, reagindo com haletos de hidrogênio. E nessa quebra do haleto de hidrogênio, o que você observa? Para o lugar do R, vem o X, que é o haleto. Ok? E o R vai se ligar com quem? Vai se ligar com... E o H vai se ligar com quem? Com o oxigênio, e aí formando o álcool. Portanto, o éter, ao reagir com haleto de hidrogênio, vai formar um haleto de alquila. Quando eu falar em alquila, é um haleto, quer dizer, um halogênio ligado a um radical. Ok? Porque o que vocês viram? Olha aí. O X vem para o lugar do O e, consequentemente, olha aí, o R. E aí acontece o X para o R e o R com o outro R com o H. Você tem o haleto de alquila e um álcool formado a partir de um éter que reagiu com haleto de hidrogênio, tá bom? Mas é bom lembrar que isso acontece quando tem uma clivagem ácida. A clivagem de éteres é normalmente conduzida utilizando, geralmente, excesso de hidrogênio. Hidrogênio e calor. Então, a partir do momento que você tem um éter aqui, ó, tá bom? Reagiu com 2 moléculas aqui de HX. Então, consequentemente, você vai ter 2 radicais alquilas mais água. E você pode observar que, olha aí, para cada R, um X.
E se você tem, olha aí, 2 hidrogênios com o oxigênio, vai formar a molécula de água. Então, geralmente, isso aqui acontece quando nós temos éter, tá bom? Na presença de aletos de hidrogênio. Um exemplo bem característico aqui, ó, que podemos observar, é esse éter, tá vendo? Ó? É como se esse aqui fosse um radical, este outro fosse um radical, este outro aqui fosse um radical. Tá? Então, lembrando, aqui é o radical, que é o radical sec-butílico, e esse aqui é o radical metil. O oxigênio está no meio. Na presença de 2 aletos, ou 2 aletos de hidrogênio, com calor, obteremos, portanto, o 2-bromo-butano, o componente obtido na reação, o principal produto, 85% de rendimento, e o outro é o bromo-metano, mais água. Quer dizer que vocês viram aqui, ó, na presença de 2 aletos de hidrogênio, o éter, quando reage, por clivagem, quer dizer, quebra-se as ligações que acontecem e forma 2 aletos de alquilas diferentes. Quais são os 2 aletos de alquila diferentes? Aqui, no caso, a partir do éter metil sec-butílico, obtivemos 2-bromo-butano e o bromo-metano, porém, 85% é do 2-bromo-butano. Beleza? Então, só lembrando que nós estamos partindo de um éter reagindo com aleto de hidrogênio, formando aletos de alquila mais água. Ok? Então, eu estou fazendo aqui, muitas vezes, uma revisão, repetindo o exemplo, porque na primeira explicação que o professor faz, o aluno ele não consegue captar muito bem o raciocínio. E aí, seja aqui com vocês, presencialmente ou onde é que for, eu gosto de trabalhar. Ó, pessoal, agora vamos entender novamente. Aí eu volto a explicar para favorecer o seu aprendizado, tá certo? Lembrando que quando se trata de éteres na presença de aletos de hidrogênio, observem aqui a ordem de reatividade desses aletos de hidrogênio. O HI, quer dizer, o iodeto de hidrogênio, ele é muito mais reativo do que o brometo de hidrogênio, que, por sua vez, é muito mais reativo do que o cloreto de hidrogênio, tá bom? Então, só para que a gente possa observar, quando você tiver reações de clivagem de éteres na presença de aleto de hidrogênio para formar aletos de alquila, verifique qual desses aletos de hidrogênio vai ajudar a obter um rendimento maior na sua reação química, tá joia? Portanto, aqui, olha, o iodeto de hidrogênio é como se fosse o ácido iodídrico, o HBr, que é brometo de hidrogênio, ácido bromídrico. O cloreto de hidrogênio é como se fosse o ácido clorídrico. Lembrando que, com relação ao HF, fluoreto de hidrogênio, conhecido também como ácido fluorídrico, ele não participa das reações dos éteres. Por quê? Porque ele não é efetivamente reativo, tá bom? Nós vimos com o quê? Reações que acontecem com os éteres, não foi isso? Quando nós tínhamos 2 álcools, nós obteríamos o éter por uma desidratação intermolecular. Nós aprendemos também as reações dos éteres através da clivagem, reagindo com aleto de hidrogênio, produzindo aleto de alquila. Ótimo. E na sequência, vamos verificar como se obtém os ácidos carboxílicos, tá bom? Sabemos que a obtenção dos ácidos carboxílicos pode ocorrer pelos seguintes métodos. Primeiro,
oxidação energética de alcenos, oxidação energética de alcenos e hidrólise de ésteres também, tá? Então, partindo da oxidação energética de alcenos, sabemos que a reação de oxidação energética dos alcenos, ela ocorre quando existe rompimento das insaturações, quer dizer, das duplas ligações dos alcenos, por meio de reação, quer dizer, que atuam como catalisador, o permanganato de potássio e o dicromato de potássio em meio ácido sob aquecimento. Então, essa reação de oxidação energética, ela não acontece espontaneamente. Então, é preciso que tenhamos o quê? A presença de permanganato de potássio, dicromato de potássio em meio ácido e calor, para que essa oxidação desses alcenos possa, então, acontecer. E aqui, olha só o que observamos. Observamos que você tem aqui um alceno, 2-metil-but-2-eno, reagindo com oxigênio, quer dizer, está uma reação de oxidação. E o que acontece? Como produto, nós obtemos aqui a propanona, que é uma cetona, e o ácido etanóico. Por quê? Porque a quebra da ligação aqui, ó, se rompeu e, consequentemente, veja só os oxigênios. O oxigênio entrou no carbono da dupla, né? E o radical que sobrou formou o ácido etanóico. Se eu tenho um próprio eno, então o que acontece? Eu terei, ao reagir com 4 oxigênios, quer dizer, a reação energética de oxidação, consequentemente, eu vou voltar a partir desse propeno, quando essa ligação se romper, olha o que vai acontecer. Esses 2 carbonos aqui, ao reagir com 2 oxigênios, vai formar o ácido etanóico. E esse carbono aqui, ao reagir com 2 oxigênios, vai formar o ácido metanóico. Então, só para vocês entenderem como acontece a reação de oxidação dos alcenos, que podem formar, a partir de 3 carbonos, forma cetona e ácido etanóico. Olha aí, ou então você pode ter, se a oxidação for a partir de 4 carbonos, no caso aqui, né? Como nós temos radical metil, formou a cetona e o etanóico. Ou então, a partir de 3 carbonos, o propeno-eno, nós tivemos o ácido etanóico e nós tivemos o ácido metanóico devidamente formado, tá bom? Só para lembrar a vocês a importância de conhecer as reações que acontecem com os alcenos. Oxidações dos alcenos na formação, na obtenção de ácidos carboxílicos. Né? Falar da hidrólise de ésteres, quando nós vimos lá a função éster, você deve estar lembrado. O álcool reagindo com ácido carboxílico formava éster, mas a água era reação de quê? Esterificação. E quando o éster reagisse com a água, voltando a formar o álcool e o ácido carboxílico, a molécula da água se degrada, se transforma, se quebra, por isso nós chamamos de hidrólise dos ésteres, quer dizer, a molécula da água sendo quebrada, formando. Então é o que acontece exatamente isso aí. Os ésteres, ao serem hidrolizados no meio básico, formam um álcool e um ácido carboxílico. Lembrando, eu estou falando dos ésteres, tá certo? Então, onde tem éter, leia ésteres, tá? Então, hidrólise dos ésteres. E aqui é o que acontece. Nós temos aqui, ó, o éster, ao reagir com água, vai formar o quê? Intermediariamente esse composto, que passa a ser em seguida, ó, o álcool e o ácido carboxílico, que é o
ácido etanóico, quer dizer, a partir desse radical obtém-se um álcool e a partir desses dois carbonos obtém-se o ácido carboxílico. No caso, nós temos o álcool metanol e o ácido carboxílico, o ácido etanóico. Por quê? Porque sofreu uma desidratação, ou seja, a quebra, desidratação, isto é, a quebra da molécula da água. Por isso, nós chamamos de hidrólise, beleza? Para que vocês possam realmente lembrar sempre desse termo que falamos nas aulas anteriores. Seguindo agora para reações que acontecem entre os ácidos carboxílicos, nós temos que a reação de esterificação, já vista lá na formação dos ésteres, sabemos que a reação de esterificação ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool, daí formando éster e água. Portanto, olha a denominação, reação de esterificação. Então, o ácido carboxílico, nós temos aqui o quê? Um ácido carboxílico, reagindo com o álcool. O álcool tem a hidroxila ligada a um radical, ótimo. O hidrogênio da hidroxila do álcool ataca a hidroxila do ácido carboxílico, formando água. Consequentemente, o oxigênio vem para onde? Vem para o lugar da hidroxila que saiu, porque essa ligação ela é rompida. E aí passaremos a ter o quê? O éster com água. Então, se eu tenho ácido carboxílico reagindo com álcool, formando éster mais água, quando a água reage de volta com o éster, olha a reação que nós chamamos de hidrólise, formando álcool e ácido carboxílico, que você vimos no slide anterior, que chamava-se a reação de hidrólise. No sentido, é uma esterificação, no sentido inverso, é uma hidrólise, tá bom? Uma coisa nós falamos quando trabalhávamos com a nomenclatura dos compostos orgânicos, é que você visualize, gravasse bem os grupos funcionais, as funções orgânicas, como elas apresentam das estruturas, porque quando chega nas reações orgânicas, fica muito mais fácil de você compreender, tá bom? Sendo assim, olha lá. Digamos que agora a gente tenha reações que envolvem amônia. E lembrando que eu estou trabalhando reações de ácidos carboxílicos, né? Então, ácido carboxílico com água forma éster mais água. Se eu tenho agora ácido carboxílico reagindo com amônia, amônia é NH3, hein? Lembrando, amônia é ácido H3. Quando eu tenho NH4 positivo, é amônio, é um íon positivo, um cátion, que chamamos de amônio. Portanto, vejamos aqui, eu tenho um ácido carboxílico, né, caracterizado pelo seu grupo funcional, reagindo com amônia NH3. O que aconteceu? Esse hidrogênio está passando aqui, ó, para a amônia. E aí eu deixo de ter o ácido carboxílico, eu deixo de ter amônia e vou passar a ter um sal de amônio. Eu vou ter que passar um sal orgânico e, consequentemente, uma amida, tá bom? Mais água. Por quê? Olha só, o NH2, ele, se liga ao carbono, formando amida, e vai liberar, consequente, a água. Mas isso depois que sofreu um aquecimento. Primeiro nós temos o sal orgânico formado, quando o hidrogênio sai da hidroxila, vem para o NH3. E depois, olha só, do NH4 aqui do íon, 2 hidrogênios atacam o oxigênio,
formando a água. E o NH2 liga-se diretamente ao carbono, que você vai passar a ter uma amida. Portanto, é uma reação que ocorre em duas etapas. Ácido carboxílicos com amônia formam um sal orgânico como um composto, um produto intermediário, e em seguida, por aquecimento, passamos a obter amida e água, tá bom? Não acontece de uma vez do ácido carboxílico com amônia formar amida e água. Então, por menor tempo que a reação aconteça, tem que ter aquecimento e tem que ter essa etapa intermediária. Sobre os ácidos carboxílicos, o que nós sabemos? O que nós sabemos sobre os ácidos carboxílicos? Os ácidos carboxílicos eles podem ser chamados de ácidos graxos. Ácidos graxos por quê? Nós vimos que os ácidos reagem com álcool formando éster. E os ésteres, eles podem ser, a partir de 10 carbonos na cadeia, eles podem caracterizar os óleos, as gorduras, ok? As ceras. Como você sabe que os ésteres são obtidos a partir de ácidos graxos, então, aqueles monoácidos que têm somente um grupo carboxílico, eles possuindo acima de 10 carbonos na cadeia, apresenta as seguintes características. Eles passam a ser ácidos graxos, mas esses ácidos graxos devem ter número par de carbono, a cadeia deve ser normal, que pode ser saturada ou insaturada. Saturada, quando existir somente ligações simples, ou insaturada, quando tiver dupla ligação. Então, moral da história. Ácidos graxos, ótimo. São monoácidos que existem na cadeia mais de 10 carbonos. Quando eles reagem com álcool, vai formar os ésteres, não é isso? Ótimo. Porém, para eles serem considerados ácidos graxos, o ácido carboxílico de origem tem que ter acima de 10 carbonos. Se não tiver 10 carbonos, tiver 9, 8, 7, é um ácido carboxílico normal. Mas se tiver mais de 10 carbonos, ele é um ácido graxo que reage com álcool e vai formar ésteres, tá certo? De qualquer maneira, os ácidos graxos, os ácidos carboxílicos pequenos também formam ésteres. Mas só que os ésteres, para se transformar em gordura, gorduras, óleos, etc., então, o ácido graxo, o ácido carboxílico que deu origem aos ésteres, deve ter mais de 10 carbonos, porque são os ácidos graxos. A cadeia normal e que pode ser saturada ou insaturada. Um exemplo aqui, nós já vimos, inclusive, há pouco tempo. Aqui nós temos a obtenção dos ésteres, que ocorre por reação de quem? De esterificação. Então, se esse ácido carboxílico, aqui, digamos, ele tem um carbono, mas se esse radical aqui nós temos acima de 10 carbonos, então esse ácido carboxílico é chamado de ácido graxo. Reagindo com álcool, vai formar um éster, lógico, e liberando água. Se não tiver o ácido carboxílico mais de 10 carbonos, a reação de esterificação acontece naturalmente, porém o produto éster passa a ser os ésteres comuns. Legal? E quando nós temos um éster que formou, um éster que está formado, e ele reage com a base forte, base alcalina, hein? O que é? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. O que sabemos é que a reação de ésteres, quando ocorre uma hidrólise alcalina com ele, ela ocorre em meio aquoso. Quando o éster reage com a base forte, hidróxido de sódio ou potássio, vai produzir um sal orgânico e álcool, que o sal orgânico é o que nós chamamos de sabão, tá bom? A reação de hidrólise alcalino de um éster é conhecida como reação de quê? Saponificação. Por que saponificação? Porque o produto que se forma é sabão. Quer dizer,
quando utilizado um éster proveniente de um ácido graxo, que é um ácido carboxílico com mais de 10 carbono, o sal orgânico recebe o nome de sabão. Então, para isso, é necessário que o éster já tenha sido formado. Então, o ácido graxo reagiu com o álcool, formou um éster. Tá bom. Tem mais de 10 carbono? Ótimo. O ácido graxo anterior. Esse éster, ao reagir com hidróxido de sódio, né, que chamamos hidróxido soda cáustica, ou hidróxido de potássio, consequentemente, vai formar um sal orgânico, que a reação agora passa a ser não esterificação, que era somente até o éster, mas o éster reagiu com a base, teremos uma reação de saponificação, por quê? Porque o produto formado está sendo o sabão, tá certo? Os ésteres formados a partir de ácidos graxos, eles são conhecidos como triésteres ou triglicerídeos, que estão geralmente presentes nos óleos, presentes na gordura e assim sucessivamente, né? Então, para a formação do sabão, vejamos a reação genérica que acontece. O éster está formado. O éster formado a partir de um ácido graxo, quer dizer, um ácido carboxílico com acima de 10 carbono. Reage com a base alcalina, vai formar um sal orgânico, que é o sabão, e produzir o propanotriol, que é um álcool que exatamente apresenta 3-hidroxila no composto. Nós chamamos de triglicerol. A reação é exatamente isso aqui, ó. São 3 ésteres, ok? Reagindo, olha aí. Isso aqui é o glicerídeo, tá bom? O éster. E aí nós temos aqui, ó, 3 moléculas de hidróxido de sódio formada. Ótimo. E aí, com aquecimento, o que que acontece? Olha só. O sódio, eles vão atacar, ó, o oxigênio. E a hidroxila passa a se ligar aos carbonos. Então, quando a hidroxila se liga aos carbonos, que era do glicerídeo, nós passamos a ter a glicerina ou glicerol, que é o propanotriol. E o sal que fica à base de sódio é o sal orgânico, que nós chamamos de sabão. Então, entendeu? A molécula do glicerídeo, que é um éster, glicerídeo é um éster, vocês estão vendo? Então, olha o que que acontece. Por quê? Porque o ácido carboxílico reagiu com o propano, formou o glicerídeo. O glicerídeo reage com hidróxido de sódio, a soda cáustica, e por aquecimento vai formar o sal orgânico e o glicerol, tá bom? Apenas para que vocês possam entender categoricamente como o sabão acontece. É uma reação de quê? De saponificação. Algumas propriedades precisamos enunciar sobre a aplicação dos ésteres naturais. Os ésteres naturais, aqueles que se obtêm na natureza, constituem os óleos, constituem as gorduras, né? Então, os ésteres nas condições ambientes, eles se apresentam como líquidos e como sólidos, dependendo da quantidade de carbono que tiver na sua estrutura. Os primeiros membros da série, os que apresentam baixa massa molecular, quer dizer, pequena quantidade de carbono, são líquidos incolores e que são de cheiros agradáveis. No entanto, à medida que vai aumentando a massa molecular, vai aumentando a quantidade de carbono na estrutura do composto, aí vão se tornando líquidos xaroposos, viscosos, gordurosos, até tornarem sólidos, né, com aspecto de cera. E aí ocorre a perda do cheiro agradável. À medida que quanto maior a cadeia dos ésteres que se formam, consequentemente, o estado físico vai alterando, né? E os ésteres são compostos insolúveis em água, porém são solúveis em álcool, no éter e no clorofórmio, tá bom? Então, que é o triclorometano. Só para lembrar a vocês que nós estamos trabalhando com as reações dos ésteres
portanto, é necessário conhecer algumas de suas propriedades. Os ésteres são utilizados na preparação de extratos artificiais, que imitam o odor ao gosto de frutas, por isso são usados na fabricação de xaropes, doce, pastilha, refresco, etc. Então, geralmente, são essências, né? Eles também emitem sabores, odores, enfim. E os ésteres ocorrem naturalmente na natureza na forma de essência de frutas. Isso nos óleos, nas gorduras, nas ceras e nos fosfáctidos, que são exatamente a lecitina do ovo e a cefalina do cérebro. Só para que você veja a aplicação no cotidiano dos compostos que são ésteres. Quanto às essências, são usados para imitar o sabor e o aroma de algumas frutas, são também chamadas de flavorizantes ou aromatizante, muito usado em indústria de alimento para dar cheiro e sabor aos produtos. O flavorizante acetato de pentila, que é um éster, é um ingrediente do grupo dos ésteres, né, e usado para dar sabor artificial da banana e dos alimentos. Com relação aos óleos e gorduras, são os ésteres mais usados no nosso dia a dia, são encontrados em produtos como óleo de soja, a margarina, o azeite de oliva. Tratando de ceras, são ésteres também que são usados na fabricação de graxas para sapato, para dar brilho em piso, papel manteiga, velas, etc. E a cera de abelha e a cera de carnaúba também fazem parte da classe dos ésteres, tá bom? Aí só para você ver a gravura. E convidamos você agora para um aprender fazendo. Vamos aprender fazendo? Vamos lá, então. Aqui o exemplo número 1 diz: o etanol é o álcool industrial mais importante sendo utilizado como ingrediente em bebidas alcoólicas destiladas, fermentadas, solvente antisséptico, tópico, etc. A desidratação intermolecular do etanol é realizada a 170 graus e que produz importante produto orgânico, denominado o quê? Olha lá, se ele está se desidratando, o que nós temos aí? A letra C é a alternativa correta. E se está desidratando um éter, é porque nós vamos ter um éter formado, ok? Se nós temos o álcool, ok? Olha lá. A desidratação intermolecular do álcool, quer dizer, duas moléculas de álcool a 170 graus vai formar um éter, conforme nós vimos no primeiro exemplo, tá bom? Duas moléculas de água, tiram uma molécula de água e vai formar o etoxetano. Aqui agora, no Aprender Fazendo, nós teremos o segundo exemplo. Para que ocorra uma reação de saponificação, as substâncias reagentes devem pertencer a que funções orgânicas, respectivamente? Será que é um éter e base alcalina, éster e ácido inorgânico, ácido carboxílico e éster, éster e base alcalina ou ácido carboxílico e álcool? E aí, vocês viram lá na reação de saponificação? O que nós temos mesmo formado? Olha só, está na letra D. Para que ocorra uma reação de saponificação, devemos ter os reagentes, que pertencem ao quê? Um éster e base alcalina, para que no calor possa haver a formação do sabão, que é o sal orgânico. O triéster, ok? Reagindo com hidróxido de sódio, vai formar o sal orgânico, né, que nós chamamos de sabão. Beleza? Consequentemente, liberando o glicerol. Aí, meu aluno, fique ligado, olha, por quê? O que vocês aprenderam? Há mais os tipos de reações que acontecem através da química orgânica. Reações dos ésteres, ácidos carboxílicos e as reações dos ésteres. Além de reagir os ésteres com bases alcalinas, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, na formação dos sais orgânicos, que são os verdadeiros sabão. Valeu? Esperamos que tenha contribuído para o seu aprendizado e fique ligado, porque já voltaremos para aquela revisão característica e facilitar a sua atividade de sala, ok? Fique ligado!